Oi, graça e paz, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez. Estou gravando então o último vídeo do ano de 2020. O Senhor é bom, o Senhor é muito bom, né? E quero compartilhar com vocês uma palavra que tem queimado muito o meu coração há alguns dias. O Espírito Santo tem derramado essa palavra em mim, falado, ministrado, e eu quero compartilhar com vocês então. É Mateus capítulo 2. Leem, né? Eu vou dar uma resumida, mas dá uma lida. Se apega a cada detalhe, que o Espírito Santo venha revelar aí mistérios, revelar segredos dessa passagem no teu coração, assim como ele tem revelado ao meu. Amém? Em Mateus capítulo 2, eu vou ler o versículo que tem falado muito ao meu coração, que tem mexido muito comigo. O versículo 18. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Para poder entender todo esse contexto, Jesus, então, ele nasceu, né? Maria e José foram aí presenteados para seus pais do filho do próprio Deus. Jesus e Maria foram presenteados, então. E os magos, os três magos, em alguns lugares, né, alguns estudiosos acham que foi 12, que foi 3, porém a Bíblia nos fala de 3, né? Essa passagem nos fala de 3. Visita então o rei Herodes. Estou entrando um pouquinho na história para poder entender. E leva então presentes, né, para dar aí pro novo príncipe, pro novo rei, né, pro futuro rei. E Herodes ele fica perplexo, porque ele é o rei e ele não quer perder o controle. Ele não quer perder o controle. E ele vende então que os três magos, os três astrólogos, que os três reis, né, que estavam ali levando aqueles presentes para o nosso Senhor Jesus Cristo, para o nosso Senhor e Salvador das nossas vidas, né? Ele conversa ali secretamente com o pessoal ali que tinha o entendimento, né, o sacerdote, chama os sacerdotes, e os sacerdotes falam, nas escrituras está escrito que provavelmente ele nasceria em Belém. Então, chama os magos e fala, olha, ele vai nascer em Belém, ele nasceu em Belém e tal, e os magos então se dirigem para Belém. E o rei Herodes fala para os magos, depois que você os visitar, conhecer, me volta e fala para mim aonde é, porque eu também quero ir prestar honras a esse futuro rei. Porém, Herodes ali, ele não queria prestar honras, né? Ele não queria perder o controle, então ele queria matar esse futuro rei, que é o nosso rei, Senhor e Salvador. E os magos encontram Jesus lá na manjedoura, presenteia Jesus, né? Com incenso, ouro, mirra, enfim. E o anjo aparece para os magos, né, e fala para ele não voltar para falar para Herodes aonde que Jesus estava, não voltar para ele desviar o caminho. Então os magos obedecem e desviam o caminho. Passa-se então, né, no decorrer da história, 2 anos, o rei percebe então que ele foi enganado, que os magos não voltaram então para fazer, né, para falar onde estavam. Então o rei fica louco e comete aí um genocídio, né, manda matar todas as crianças, todos os meninos menores de 2 anos. E quando eu li isso, meu coração ficou assim muito inquieto, né? Eu tenho uma filhinha que vai fazer 2 anos depois de amanhã. E eu senti essa dor, né? Eu falei, Senhor, que tristeza, né? Quantos filhos, quantas crianças aí, né? A gente já se apela, coloca no lugar de mãe. Enfim. E o Senhor ministrou muito ao meu coração em relação a isso, né?
em relação ao nosso ano. Que ano difícil que nós tivemos, quanto choro, quanta lamentação, né? Quantas frases eu ouvi que termine logo o ano de 2020, né? Quantas frases, quantas pessoas não pediram para que esse ano... Eu ouvi também falar assim, esse ano ele não deveria ser considerado. Eu ouvi e falei, gente, tudo que nós vivemos, nós temos que valorizar até as coisas ruins, porque em tudo há um processo, uma experiência, um crescimento. E o Senhor ministrou muito ao meu coração em relação a isso, porque o coração dele também se entristeceu com essas mortes. Não foram mortes só de crianças, foram famílias, foram mães, né? Matando os primogênitos, a descendência ali estava sendo morta também, né? Os sonhos, os projetos, né? O Senhor falou muito ao meu coração em relação a isso. Vamos colocar isso para o nosso ano de 2020. Nenhuma autoridade, nenhum rei pode matar os propósitos que o Senhor tem na minha e na sua vida. Se o nosso ano foi difícil, se foi um ano de choro, de lamentação, o propósito que o Senhor tinha, o propósito que o Senhor tem, o plano perfeito da salvação, o plano perfeito da salvação, que é o Senhor Jesus Cristo, ele se cumpriu, ele está se cumprindo, né? Infelizmente, o rei se levantou contra o propósito do Senhor. Ele se levantou contra, o rei se levantou contra o propósito do Senhor. Mas o propósito do Senhor está se cumprindo. Ele não matou Jesus. E ele, no entendimento dele, achou o quê? Eu matei todos os meninos, eu matei Jesus. Então, ele não vai reinar, né? Ele não vai reinar. Infelizmente, muitas das vezes a gente acha que, dependendo da situação, os nossos sonhos estão mortos, a gente acha que não tem mais jeito, que acabou, né? Dependendo, esse ano é um ano assim que ficou muito pensamento desse tipo, acabou, não tem mais jeito, eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, eu perdi meu filho, né? Igual a Raquel, as mães, né? Perdi meu filho. Aqui fala Raquel, mas os pais também choravam, porque era a descendência deles, era a continuação deles, né? A família, os avós, todos. Não tem mais jeito. Às vezes, aos nossos olhos, não tem mais jeito. Às vezes, o rei Herodes venceu, né? Porque mandaram matar, mas não sabiam por que eles estavam perdendo os filhos, porque que mandaram matar os primogênitos, né? Às vezes acontece situação que a gente não sabe. E a gente não vai saber. Porém, o propósito do Senhor, ele se cumpre. O propósito do Senhor, ele se cumpre na minha e na sua vida. O Senhor tem falado muito isso ao meu coração, independente do choro, independente da lamentação, independente da situação, independente da circunstância, né? Quando Maria e José se disporam a obedecer, a cumprir o propósito do Senhor, a confiar no Senhor, todo o resto, o Senhor realizou, né? Porque foi o próprio Senhor que guardou Jesus. Jesus, ele é o propósito do Senhor, o propósito de salvação para mim e para a tua vida. Então, o próprio Senhor guardou ele. Então, eu quero deixar aqui essa mensagem dessas últimas horas desse ano de 2020, independente como tenha sido o seu ano nesse ano, que foi difícil, o Senhor, ele tem nos guardados, né? Se nós nos colocarmos aí à disposição realmente do Senhor, vai se cumprir o propósito dele. Independente do choro, independente da perda, independente da lamentação, independente do que aconteceu, vai se cumprir. Independente de qual autoridade exterminou o teu sonho, de qual autoridade acabou com os teus planos, independente de qual autoridade, a autoridade máxima é o Senhor. A autoridade máxima é Ele. A última palavra é dele, né? Eu quero deixar claro que com certeza ele se entristeceu, ele chorou junto com ele, né? A palavra fala, ri com os que riam e chorem com os que choram. Então, com certeza ele chorou, com certeza ele se entristeceu. Porém, o propósito dele,
O propósito dele vai se cumprir na minha e na tua vida. Então, que o ano de 2021, nós não venhamos começar o ano, daqui a algumas horas, com esse pensamento de não tem mais jeito, é mais um ano, né? Quantos livros não foram escritos esse ano de 2020? Quantos livros, quantas canções não foram cantadas? Porque as vidas foram aí ceifadas. Quantas coisas não foram feitas? Quantos eu te amo? Quantos você é importante para mim? Então, eu e você que estamos vivos, eu e você que estamos respirando, que estamos vivos, é porque o Senhor tem um propósito na minha e na tua vida. Então, que se cumpra o propósito que o Senhor tem na minha e na tua vida. Que esse ano de 2021, nós venhamos aí nos colocar realmente à disposição do Senhor como nunca antes. Independente do choro, independente da lamentação, independente da circunstância, independente de qualquer coisa. Porque os propósitos que o Senhor tem na minha e na tua vida vão se cumprir. Comece aí o ano de 2021 com essa mentalidade. Os propósitos que o Senhor tem na minha vida vão se cumprir. E eu farei a minha parte. E eu farei a minha parte, que é nos disponibilizar, que é em obedecer. Amém? Desejo aí para vocês um feliz final de 2020 e que o ano de 2021, que os propósitos do Senhor se cumpram na tua vida no ano de 2021, sejam aí de bênção, chuvas de bênção em todas as áreas, um crescimento espiritual como nunca antes, um avivamento como nunca antes, um despertar como nunca antes, porque o Senhor, Ele tem pressa em nos abençoar. Então, nós temos que nos colocar à disposição dele. E o plano dele vai se cumprir, o propósito dele vai se cumprir. Não importa quem é o Herodes que está se levantando. Não importa quem seja, os propósitos dele vai se cumprir. Que esse ano aí seja um ano de libertação, de renovo, de restauração, de avivamento, de experiências sobrenaturais com o Senhor. Um feliz 2021. Que o Senhor abençoe grandemente a tua casa, a tua família, a tua vida. Os sonhos do Senhor, os sonhos dele, sejam os teus, sejam os meus. Em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus e até 2021.